Bom, sejam muito bem-vindos a este nosso guia explicativo. Hoje, a gente vai esquecer aquela velha ideia de que contratos são só formalidades chatas ou aquele papel que a gente assina meio desconfiado e joga numa gaveta. Vamos olhar para isso de um jeito muito mais inteligente, como uma verdadeira engenharia preventiva. Sabe, é como se fosse o projeto arquitetônico que vai proteger o trabalho de quem presta o serviço. Ele pega aquela promessa comercial, que geralmente é cheia de empolgação e subjetividade, e transforma tudo numa obrigação clara e, o mais importante, blindada. E, para dar o tom da nossa análise de hoje, presta atenção nessa frase. Um contrato genérico não documenta um acordo. Ele documenta uma disputa futura. Pois é, pegar aqueles modelinhos prontos na internet deixa um monte de buraco perigoso. Eles dependem muito de uma confiança que é puramente subjetiva, em vez de se basear em fatos objetivos. Basicamente, quando a gente usa um modelo genérico, a gente está entregando o controle da interpretação do trabalho de bandeja para outra parte, caso alguma coisa dê errado. E como a gente resolve isso? Bom, vamos construir uma defesa sólida baseada em 5 pilares práticos. Pilar 1, dá confiança aos fatos. 2, o objeto blindado. 3, a engenharia de pagamento. 4, penalidades práticas. E o 5, a validade jurídica. É exatamente essa estrutura que torna qualquer acordo inabalável. Então, vamos mergulhar no pilar número 1, da confiança aos fatos, a verdadeira fundação de tudo. Olha só, a base de um acordo bem feito começa nessa transição, de sair de uma confiança cega e ir direto para fatos comprováveis. Isso significa saber, sem sombra de dúvida, quem está do outro lado da mesa. O ponto crucial aqui é a identificação. Pensa comigo, se faltar um CPF no documento, ou se quem assinar for um gerente que no papel não tem poder nenhum no contrato social da empresa, aquele documento vira pó num tribunal. A justiça simplesmente não consegue cobrar um João da Silva genérico sem os dados exatos. Então, uma identificação meticulosa, com o nome completo, sem abreviação nenhuma e com verificação de poderes, é literalmente a nossa primeira linha de defesa. É o que separa um documento válido de uma dor de cabeça certa. Avançando para o pilar número 2, objeto blindado, a fronteira exata da obrigação. Aqui é onde a gente entra no coração do contrato, o famoso objeto. É aquela linha imaginária bem definida que separa o que o profissional realmente precisa fazer daquilo que o cliente apenas imagina que vai ser feito. A diferença entre um objeto fraco e um forte é brutal. Colocar só serviços de marketing digital, por exemplo, é o que chamamos de escopo aberto. Gente, esse é um convite para refações infinitas e de graça. É o verdadeiro pesadelo profissional. Agora, olha a versão forte. 12 postagens para redes sociais, formato 1080 por 1080 pixels, tempo de resposta de 4 horas úteis. Percebe a diferença? Essa precisão técnica cria uma métrica inquestionável. Ou foi entregue ou não foi. Acabou o espaço para interpretações super criativas na hora de acertar as contas. Mas como a gente estrutura essa defesa na prática? Com entregáveis explícitos, especificações técnicas exatas, um número travado de revisões e critérios cristalinos de conclusão. Essa estrutura é uma rede de proteção contra aquele escopo que vai engordando sem ninguém perceber. Todo mundo conhece aquele clássico pedido de faz só mais um ajustezinho, né? Pois é, quando se tem um limite de revisões documentado, qualquer pedido extra vira automaticamente um serviço adicional que vai ser cobrado à parte. E para fechar essa fronteira com chave de ouro, a gente entra numa regra de ouro da engenharia contratual, as exclusões essenciais. Olha, no direito, quase tudo que não está explicitamente de fora pode acabar sendo exigido. Então, para barrar aquelas expectativas implícitas, é fundamental listar o que não vai ser feito. Sem gestão de tráfego pago, sem suporte fora do horário comercial, sem produção de vídeo e, claro, sem revisões ilimitadas. Fechar essas portas garante que ninguém trabalhe de graça só porque a outra pessoa achou que era óbvio que o serviço incluía aquilo. O que nos leva ao pilar número 3, engenharia de pagamento, a nossa gestão de risco financeira. A forma como a remuneração é estruturada não é só uma questão de finanças, tá? É um mecanismo rigoroso para gerenciar riscos. O fluxo perfeito é aquele que alinha o dinheiro no caixa com o andamento do projeto. Pensa no sinal inicial ali de 30% a 50%, depois uma parcela intermediária amarrada à aprovação de uma etapa-chave e o saldo final só na hora da entrega. Isso joga a exposição ao risco lá embaixo. A regra é simples, o profissional nunca deve investir mais tempo e recursos do que o valor que já caiu na conta. O pagamento tem que andar de mãos dadas com a entrega. Mas e se o pagamento parar no meio do caminho? É exatamente para isso que serve a cláusula de vencimento antecipado. Ela estabelece o seguinte: se atrasar uma única parcela,
todo o resto do saldo vence na hora e já pode ser cobrado. Se não tivesse isso, numa cobrança judicial, a pessoa teria que ficar esperando cada mês uma parcela nova vencer para poder acionar a justiça de novo. Essa cláusula é fantástica porque pega um carnê fragmentado e transforma numa dívida única, sólida e pronta para ser executada. Agora, pilar número 4, penalidades práticas, a verdadeira mecânica contra atrasos. Lidar com disputa e atraso não pode ser uma novela dramática, desgastante e cheia de desculpas. Tem que ser um processo algorítmico, quase mecânico. Olha o passo a passo exato para a inadimplência. Primeiro, incidência automática de juros. Segundo, notificação formal por escrito. Terceiro, suspensão dos serviços. E quarto, vencimento antecipado e cobrança. Ter isso no papel tira todo aquele peso emocional das costas. Ninguém precisa ficar com vergonha ou constrangido de cobrar. É só seguir o protocolo que os dois lados concordaram e assinaram livremente. Só que essas multas precisam ser muito bem calibradas. Se colocar uma multa abusiva, tipo na casa dos 50%, a justiça provavelmente vai anular tudo. O segredo é usar os limites legais. Até 10% para contratos entre empresas ou 2% se for uma relação de consumo. Junta isso com juros de 1% ao mês e uma correção monetária, como o ITCA ou o IGPM. Uma multa perfeitamente calibrada muda a cabeça do devedor na hora. De repente, atrasar fica infinitamente mais caro do que pagar em dia. E aqui vai um ponto de estratégia que muita gente confunde que é crucial. Suspensão é muito diferente de rescisão. A suspensão apenas pausa o serviço. É uma alavanca maravilhosa para cobrar, porque o contrato continua valendo e a pressão em cima de quem não pagou só aumenta. Já a rescisão corta a relação de vez e ativa as compensações financeiras. O erro clássico e muito perigoso é rescindir o contrato quando a intenção era só dar um gelo para forçar o pagamento. Fazendo isso, você perde a sua principal carta na manga de negociação. E prestem muita atenção neste aviso, o maior passivo que alguém pode criar é o abandono informal. Sabe aquela vontade de largar tudo e sumir porque o cliente é tóxico ou não paga? Fazer isso é um erro fatal. Isso abre brecha para o cliente virar o jogo, inverter a narrativa e processar o profissional por quebra de contrato. A relação não dá mais? Tudo bem, mas documente. Acione a rescisão formalmente e encerre tudo pelo livro. Finalmente, pilar número 5, validade jurídica, as mecânicas modernas de segurança. É aqui que a gente fecha a porta usando tecnologia à prova de balas. Hoje em dia, as plataformas de assinatura digital criam um rastro de auditoria inegável. Elas registram a identidade de quem assina, a data e hora cravadas, o endereço de IP e até a geolocalização aproximada. Se alguém no futuro tentar dar uma de esperto e falar que não foi ele que assinou ou que forjaram a identidade, todos esses dados técnicos tornam essa desculpa praticamente impossível de colar no mundo jurídico. Mas e para aqueles acordos menores ou notificações fechadas por e-mail e WhatsApp? Tem um método super prático para transformar isso numa prova robusta. Funciona assim. Primeiro, manda o documento em PDF. Segundo, exige uma resposta digitada e clara, com as palavras "de acordo". Terceiro, verifica e confirma o CPF da pessoa ali mesmo no chat. E quarto, exporta essa conversa inteira e salva como backup. Um simples emoji de joinha ou um ok genérico não serve para nada. É o rigor que cria a evidência. Outra ferramenta que é um verdadeiro achado é a cláusula de eleição de foro. Ela basicamente dita que, se der algum problema na justiça, o processo tem que rolar na cidade de quem prestou o serviço. Em negócios entre empresas, isso é uma máquina de reduzir custos. Se o cliente for de outro estado e resolver não pagar, ele que vai ter que lidar com um processo numa jurisdição super distante dele. Isso desmotiva drasticamente qualquer tentativa de calote de má-fé. E sabe aquele cliente que demora uma eternidade para aprovar uma etapa e depois ainda reclama que o projeto atrasou? A gente resolve isso documentando a cooperação bilateral. O contrato tem que cravar prazos rígidos para o feedback do cliente. Se ele demorar para aprovar, o cronograma inteiro do projeto pausa automaticamente e só volta a rodar quando ele fizer a parte dele. Isso blinda o cronograma contra aquelas cobranças totalmente injustas de lentidão. O que nos leva à nossa grande conclusão. Engenharia contratual é, na sua essência, fazer a transição de uma relação baseada no "eu confio em você", que é puramente subjetiva, para uma relação ancorada em fatos objetivos. Um contrato desenhado nos mínimos detalhes funciona como um filtro estrutural. Ele deixa as regras na mesa e protege a integridade de todo mundo desde o primeiro dia da relação profissional. E para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação super importante para a gente pensar. Se um cliente faz de tudo e resiste ativamente a assinar um contrato claro, bem estruturado e justo, será que esse é realmente um cliente que vale a pena manter?
Contrato rigoroso não é barreira para fechar a venda, viu? Ele é o filtro definitivo que separa bons parceiros de negócios de uma gigantesca dor de cabeça no futuro. Uma baita reflexão para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.